falar pontos interessantíssimos agora sobre a figura do ativo, tá? Então a gente já falou no começo e vamos continuar agora falando sobre um tema interessante, que é a chamada provisão para devedores duvidosos, galera. Então olha o que diz a nossa questão de número 29. Ela fala o seguinte: uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos no ativo circulante em 30/11/2014. Então vamos lá. Contas a receber, 80 mil. Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, 1.920. E aí diz o seguinte: em dezembro de 2014 foi recebido o valor de 74 mil proveniente do saldo existente em novembro de 2014. E a diferença foi considerada incobrável, uma vez que foram esgotadas todas as possibilidades de recebimento, tá? Em relação aos efeitos dessa transação, é correto afirmar que será reconhecida adicionalmente uma perda complementar no valor de 4.080? Será reconhecida adicionalmente uma perda complementar no valor de 6.000? Será reconhecido um desconto comercial no valor de 4.080? Será reconhecido um desconto comercial no valor de 6.000? Então, pessoal, a gente sabe o seguinte: a gente sabe que uma empresa hoje, para sobreviver no mercado, ela precisa fazer vendas à vista, mas ela também tem necessidade de fazer compras a prazo. É muito difícil você encontrar hoje uma empresa que sobreviva no mercado sem que ela faça vendas a prazo, né? Porque a maioria dos brasileiros não tem condições de pagar tudo numa única parcela, etc. Só que a gente sabe que desses valores que ela vende a prazo, nem tudo ela recebe, não é? Então a gente sabe que se ela vende 100, ela vai receber 90, vai receber 95, tá? Ela tem uma média histórica daquilo que ela recebe. E no primeiro encontro nosso a gente estudou um princípio, que é o chamado princípio da prudência, que fala o seguinte: quando você tiver duas hipóteses igualmente válidas, você vai avaliar o seu ativo para menor e o seu passivo para maior. Você lembra? Seu princípio é o princípio da prudência. Beleza. Então aqui nós temos duas alternativas igualmente válidas. Nós temos uma alternativa que é manter a conta clientes tal como ela está, né? Pelo valor de 100, se a gente vendeu 100, deixar ela como 100, ou deixá-la registrada com o valor original de 100 e subtrair o valor que a gente tem, que a gente acha que vai perder, o valor que a gente acha que vai perder com base na melhor estimativa técnica disponível. E essa estimativa ela é chamada provisão para devedores duvidosos ou perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosos, tá bom? Então o nome provisão para devedores duvidosos, ele é consagrado, né, pela doutrina, pelos contadores, mas ele hoje tecnicamente ele está incorreto, tá? Então não é correto você utilizar a nomenclatura provisão para devedores duvidosos, porque provisão, nos termos do CPC 25, ele é um passivo de prazo ou valor incerto, ok? Então, isso tem que ficar bem claro na sua cabeça. Embora a nomenclatura provisão ela seja usada para algumas contas do ativo, provisão para perdas permanentes, provisão para perda de estoques, provisão para crédito de liquidação duvidosa. Provisão, hoje ele é conhecido, ela é conceituada como um passivo de prazo ou valor incerto, ok? Então, até aqui, nenhuma dúvida. Então, beleza. Na nossa questão, o que aconteceu foi o seguinte: você tinha aqui contas a receber vamos chamar aqui de clientes de 80 mil. E tinha aqui a conta perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, que é uma conta retificadora do ativo, 1.920. É exatamente o que está falando ali. Então o que aconteceu? Em dezembro de 2014 foi recebido 74 mil reais, proveniente do saldo existente em novembro. E a diferença foi considerada incobrável. O que significa dizer isso? Que houve uma perda. Que houve uma perda, uma vez que foram esgotadas todas as possibilidades de recebimento. Então, galera, olha só. O que você tem que saber aqui?
Vejam, entrou na conta caixa quanto, pessoal? Olha só, falou que você recebeu R$ 74 mil, tá? Mas vejam, você não esperava receber só R$ 74 mil. Você esperava receber, né, muito mais. Você esperava receber 80 mil menos 1.920, que são R$ 78.080, não é? Mas não, você recebeu só 74 mil. Você recebeu muito menos do que você esperava, tá? Então você tinha provisionado, tá? Provisionado entre aspas, 1.920, mas você teve uma perda superior àquilo que você esperava. Você tinha provisionado 1.920, mas você teve uma perda real. Isso é uma conta de matemática básica. Você esperava perder 1.920, mas você recebeu 74 mil. Então, a sua perda real, ela foi no valor de 6 mil reais. Só que vejam, você tinha provisionado quanto? Você tinha provisionado 1.920. Então, isso significa dizer que R$ 4.080 você perdeu sem que você esperasse. Isso aqui é uma perda extra, entre aspas, tá bom? Então, olha só, olha o que aconteceu. A gente tinha aqui na conta clientes o valor de 80 mil, beleza. Entrou no caixa 74, beleza. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que dar baixa da conta clientes, 80 mil. Por quê? Porque essa transação, ela está sendo encerrada. O resto, você já considerou incobrável. Você não pode dar baixa só de 74 mil na conta clientes, porque se você der baixa só de 74 mil, você está deixando 6 mil nessa conta clientes. Só que esses 6 mil na conta clientes, ele não pode ficar porque isso foi considerado incobrável, né? Então, o que acontece? Olha só, vamos construir aqui o nosso razonete aqui do ladinho. Você tem um débito na conta caixa de 74 mil, ok. Você tem um crédito na conta clientes de 80 mil, porque baixou toda a operação. E aí o que aconteceu? Você tem que zerar também a sua PDD, né? Porque ela foi toda consumida. Então você vai debitar 1.920. Zerou aqui a sua PDD. Beleza, só que para fechar esse valor está faltando alguma coisa. Vejam, nós temos R$ 75.920 aqui a débito e temos R$ 80 mil a crédito. E o que valor que está faltando? Olha, o valor que está faltando é justamente uma coisa que a gente vai chamar de perdas com clientes, tá? Perdas com clientes representa aquilo que nós perdemos que nós não estávamos esperando, que aqui no caso são os R$ 4.080. Então a gente vai lançar isso aqui. Uma conta de despesa, pessoal. Uma conta de despesa. Então vejam, olha só, agora sim fechou o nosso lançamento. Perda com clientes, 4.080. Então, agora sim o total dos débitos está igual ao total dos créditos, tá bom? Então, esse foi um lançamento. Esse é o lançamento correto aí para a nossa contabilização. E aí, você tem que saber uma outra coisa que pode cair na sua prova, que é o seguinte, no final do exercício, pode acontecer de sobrar PDD também, tá? Às vezes acontece, você estava estimando que ia perder 2.000 e perdeu 1.000.
Então, o que você vai fazer? Quando chegar no final do exercício, você vai ter que constituir uma nova provisão para o saldo de clientes, não é? E aí existem dois métodos que são válidos, tá? Existe o método da complementação, que é, por exemplo, sobrou R$500, eu tenho que constituir 1.500 de acordo com a nova demonstração contábil. Então, o que você vai fazer? Você vai somente complementar o valor daquela provisão. Esse método é o chamado método da complementação. Você vai lançar só a diferença ali no resultado do exercício e vai complementar a sua PDD. Existe um outro método que é o chamado método da reversão. Pelo método da reversão, se sobrar algum montante na conta provisão para crédito de liquidação duvidosa, o que você vai fazer? Você vai converter isso para o resultado do exercício, vai reverter, como uma conta de receita e depois vai constituir uma nova provisão no valor total, que você tem que constituir. Então são esses dois métodos. As bancas, quando elas não falam nada, quando elas são silentes, as bancas de concurso, em regra, elas usam o método da complementação. Mas não há uma questão ainda no CFC sobre isso, então a gente não sabe como que pode cair, mas é bom que vocês conheçam, tá? Então, na nossa questão, o que aconteceu? Depois de tudo que falou, o que vai ser reconhecido? Vai ser reconhecido, adicionalmente, uma perda complementar de R$ 4.080, tá bom? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Questão até tranquila, né? Só tinha que conhecer esses